Bom dia, meus amores. Hoje nós vamos fazer aqui uma meditação, gente, na palavra de Deus. Dia de domingo, né? Eu não trabalho e eu gosto de meditar na palavra do Senhor, né? E deixar para nós, para os nossos corações, né? Esta palavra que hoje nós vamos ler no livro de Mateus, o capítulo 25, do verso 1, né? Onde a palavra de Deus diz, então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. As loucas tomando as suas lâmpadas, errei, o versículo 2, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Louvado seja Deus, né? Aqui é uma parábola. Sermão profético, né? Continua a parábola das 10 virgens. Aqui era quando Jesus estava com os apóstolos, né? Quando eles vinham, né, caminhando, e sempre Jesus parava em algum lugar e ali Jesus começava a ensinar os seus apóstolos, né? E aqui ele falou para eles sobre o sermão profético, né? E a parábola das 10 virgens. Vocês sabem que uma parábola é uma comparação, né? Não tá, né? A Bíblia não está dizendo que isso aqui aconteceu, mas a Bíblia está dizendo que vai acontecer dessa forma quando Jesus voltar. Muitos vão estar despercebidos. Estou com a fala um pouco troca, gente, que eu tenho prótese agora, desde ontem que eu não tinha botado. Aí estou com a fala um pouco troca. E muitos vão estar desapercebidos, como as virgens loucas, que estavam sem o azeite, né? Então, se eu fizer essa comparação, fizer essa parábola, né? Que quando Jesus voltar, muitos vão estar assim, muitos mesmo. Né? Não é só as pessoas os ímpios, as pessoas que não aceitaram Jesus, não. É as pessoas também que estão dentro das igrejas, mas estão como essas 5 loucas. Não estão preparadas, não estão com azeite nas suas vasilhas. Por que que o noivo tardou? Porque ele queria chegar de surpresa, né? E elas dormiram. Quem é o noivo? O noivo é Jesus. Louvado seja Deus, né? E as noivas somos nós, né? Então, nós temos que ser prudentes. Eram 5 prudentes e eram 5 loucas. As prudentes, elas tinham azeite nas vasilhas. Elas estavam esperando Jesus a qualquer momento, né? O que a Bíblia quer falar aqui, o que Jesus quis falar aqui, né? O que Jesus falou realmente, né, aqui. Que quando ele voltar, ele vai encontrar muitas pessoas desapercebidas. Que é como ele colocou os loucos, né? As loucas. Desapercebida, sem o azeite nas suas vasilhas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Jesus veio à meia-noite, né? Por isso que o noivo veio à meia-noite. O noivo era Jesus, é Jesus, né? Ele vai vir
E literalmente nós acreditamos que ele vai vir à meia-noite. A Bíblia não diz o dia nem a hora, nem o momento que Jesus vai vir. Mas a Bíblia diz que vigie para que Jesus não venha num dia de festa ou num final de semana. Por quê? Porque no final de semana, Jesus vai pegar o povo, tudo dançando nas orgias, né? Fazendo as coisas erradas, né? Dia de festa, as pessoas não vão estar numa festa se lembrando de Jesus, né? A não ser que seja uma festa da igreja. Mas se for uma festa comum, ninguém está ali numa festa dançando um funk, dançando qualquer coisa. Não tenho nada a ver, não sou contra funk. Estou falando assim, na música, né? Qualquer uma música que a pessoa esteja dançando, ele vai estar se lembrando ali de Jesus. Não vai, gente. E é nessa hora que Jesus vai vir. Que Jesus vai pegar as pessoas desapercebidas. Só que Jesus tem avisado, né? Deus tem avisado na sua palavra. A palavra de Deus toda ela avisa. Né? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui a Bíblia diz, olha. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, né, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo. Saíram ao encontro, elas saíram ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Quem são as virgens? As virgens são as igrejas. Quem são as igrejas? As igrejas somos nós, né? Nós somos as igrejas. Nós nos congregamos nos templos. Mas a igreja somos nós. Então, essas igrejas não estavam preparadas, né? As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Por que as lâmpadas delas se apagam? Porque elas não estão preparadas. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje a gente tem visto muito escândalo. Eu já tenho falado isso aqui. Muito escândalo contra a palavra de Deus. E os escândalos, gente, às vezes geralmente sai de dentro das igrejas. É de dentro das igrejas, né? Onde deveria ser a noiva do Cordeiro, onde deveria estar preparada. Louvado seja Deus, aleluias. Estão aí fazendo escândalo, impedindo de outras pessoas ser salvas, né? Em vez de estar povoando o céu, estão povoando, né? O inferno, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quando as loucas pediram, né, azeite para as prudentes, mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes ao que o vendem e comprai para vós. Elas não podiam dar o azeite delas porque ia faltar. Se elas dessem, né, o azeite, ia faltar. Aquele azeite, literalmente, aqui, era para acender as lâmpadas, né? Porque naquela época não tinha energia e para encontrar o noivo elas iam com as lamparinas, né? Cada sua lamparina com azeite. Mas aqui é uma parábola, gente, viu? É uma comparação. Tendo elas ido comprar, aí elas foram meia-noite correndo comprar. Chegou o esposo e é porque tá o cabo do fio tá aqui em cima, gente. E as que estavam preparadas entraram com ele, para as bodas, e fechou-se a porta. Quando as 5 loucas, aleluias, foram comprar o azeite meia-noite, elas não encontraram mais azeite meia-noite, porque já estava tudo fechado, né?
Elas tinham que ter se preparado antes. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz: prepare-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Por quê? Porque a gente deixa para se preparar, achando que Jesus não vai vir agora. E quando Jesus vai vir, de repente, como veio esse noivo, né? Ele vai vir numa hora que nós não sabemos. E é por isso que nós devemos estar preparadas. Louvado seja Deus. A Bíblia diz: te preparas, ó igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E vou repetir aqui, ó. Enquanto as loucas foram comprar o azeite, chegou o esposo. Vou arrumar o celular aqui, que eu tô só com a mão lendo aqui. Chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se as portas. Então, gente, Jesus chegou, né? Levou as que estavam preparadas e as portas se fecharam. E a Bíblia diz que a porta que Deus fecha, ninguém abre. É como a porta que Deus abre, ninguém fecha, né? Louvado seja Deus. E então, e depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. As que foram comprar o azeite. E ele respondendo disse-lhes: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Foi o que eu acabei de falar, né? Elas saíram para comprar o azeite. Mas não tinha mais jeito. Já não tinha mais tempo, né? O tempo tinha sido chegado. O noivo tinha chegado. E elas não estavam preparadas. Por isso que a palavra do Senhor diz: vigiai, vigiai, porque não sabeis a hora em que o Filho do Homem há de vir. Ninguém sabe a hora que Jesus Cristo vai vir buscar a sua igreja, mas um dia ele vai vir, isso nós temos certeza. É uma promessa de Deus, é uma promessa de Deus. Né? Jesus voltar para buscar a igreja. Então é por isso que nós devemos estar preparadas espiritualmente, materialmente, deixando aquilo que o pecado, né, que de tão perto nos rodeia, deixando o pecado, deixando as coisas erradas. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas nós ainda mentem. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja, mas falamos de um irmão ou de uma irmã. Isso é muito triste dentro da igreja do Senhor. O povo de Deus é para ser um povo unido. Louvado seja o nome do Senhor. Como diz no Salmo, né? Tem um salmo que fala que Jesus, agora eu esqueci, meu Deus. Eu sempre sou assim, eu estou falando uma coisa, gente, passa um branco. Mas é o salmo que diz que nós temos que ser unidos, né? Então, é isso que nós temos que fazer, é se unir. A igreja deve se unir. A igreja não pode estar em contenda, gente. Se nós somos um ministério e alguém é de outro ministério, nem por isso, aí eu não vou falar com a irmã tal porque ela não se congrega comigo. Meus irmãos, a igreja é de Jesus Cristo. O povo é de Jesus Cristo. Foi ele que morreu na cruz, foi ele que derramou a última gota de sangue dele por nós, para que nós fôssemos salvos. E por que hoje a gente vê tanta dissensão dentro da igreja? Pessoas contra os outros. Repreendam isso, meus irmãos. Porque existe um espírito imundo, chamado espírito de inveja, que não quer que ninguém cresça, que não quer que ninguém
tenha nada, que não quer que as pessoas façam nada. Às vezes a pessoa não quer fazer a obra de Deus, mas quer impedir que outro faça. Não é desse jeito, gente. Mas Deus tem falado e está falando. E hoje o Senhor está mandando dizer para ti que está ouvindo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, essa palavra, que faz a obra, caminha, não olha para trás, né? Vai em frente, segue em frente, fazendo aquilo que Deus te mandou. Se Deus te escolheu para um trabalho, para uma obra, faz aquilo que Deus te mandou. Porque a recompensa, ela vem de Deus. É o Senhor quem nos recompensa. A recompensa vem de Deus, não vem do homem. Porque o homem não tem nada para nós. Hoje nós estamos vendo multidões de pessoas adorando o homem. Onde a Bíblia diz que maldito é o homem que confia no outro homem. Viu? Porque nós não devemos confiar. Porque quantas promessas esse povo fazem e nada cumpre. Então, gente, vamos olhar para cima. Vamos olhar para os montes. Aleluia. A palavra de Deus diz: levanto meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro. E o meu socorro vem do Senhor. O meu socorro não vem dos montes. Eu olho para os montes. Aqueles montes que tem em volta de Jerusalém. Eu nunca fui em Jerusalém, mas eu sei dessa história. Que tem muitos montes, né? Ao redor de Jerusalém. E, né? Eu posso chegar lá e olhar para aqueles montes e perguntar de onde vem o meu socorro. Mas o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, eu passo por problema, eu passo por dificuldade. Se eu fosse contar o meu testemunho, eu ainda vou contar o meu testemunho, porque eu já contei só algumas coisas. Mas o que eu já passei na minha vida de problema, de luta, o que eu ainda sofro, o que eu ainda passo, só Deus conhece a minha vida e o meu coração. Só Deus conhece as noites que eu tenho passado sem dormir, de choro, de tristeza, de angústia. Mas sabe para onde eu corro? Para Jesus, que é de onde me vem o meu socorro. Olha, se eu não tivesse Jesus na minha vida, eu não estaria mais aqui. Eu não estaria mais na terra. Pelo que eu tenho passado, eu não estaria mais aqui. Acho que vocês estão entendendo. Eu não posso falar aqui no vídeo, mas vocês estão entendendo o que eu estou falando. Desde os 12 anos de idade que eu sofro de depressão. E eu tenho crises. E vocês sabem muito bem que quem tem depressão não é entendida. A gente está numa crise de ansiedade, passando mal, achando que está morrendo. E as pessoas que estão do seu lado se retiram e saem. Viu? Mas Jesus não sai. Mas Jesus fica ali. Jesus te coloca nos braços. Decalavassúria. Oh, alavassúria, decantara, managassúria. Deus te coloca nos braços e te dá o alívio necessário que tu precisas. Quantas vezes eu tenho passado por crise mesmo assim, e eu dizer, meu Deus, me ajuda. Um dia eu cheguei na igreja sozinha, eu saí daqui, fui na igreja, cheguei lá, eu me ajoelhei no altar e eu disse, Deus, a Margarete está aqui, Senhor. Deus, a Margarete está aqui, Senhor. Deus, a Margarete está aqui. Eu não tinha mais o que falar para Deus, eu não tinha mais palavras. E ali Deus me traz o refrigério. E assim eu vou vivendo dia a dia. Louvado seja o nome do Senhor.
Vocês podem dizer assim: por que que tu fala que Deus é tão bom, que Deus é tão grande, que Deus é tão maravilhoso? Por que que Ele ainda não te curou dessa enfermidade? Porque o Senhor já me curou de várias. O Senhor já me curou de 2 cânceres. O Senhor já me curou de muitas, muitas enfermidades. Cisto no seio, de vários problemas, gente. Deus me curou. O problema é que o médico dizia que eu saía de lá e o médico dizendo que eu não tinha mais o que fazer, que eles não tinham mais o que fazer. Eu ia para outro, o outro dizia: não se preocupe, não, eu vou cuidar de você. Se eu tinha 30 anos, eu estou com 60, gente. Quem cuidou de mim até 60 anos? Foi Deus, né? Foi Jesus. Porque sempre Ele me colocou nos seus braços. Sempre. Sempre que eu estou passando por angústia. Sempre que eu estou passando por dificuldade. Sempre que vem aqueles desejos na minha cabeça, aqueles pensamentos ruins. Pensamento de morte, pensamento de... Vocês sabem quais são os pensamentos. Eu peço a Deus, eu digo: Deus, tenha misericórdia de mim, não deixe eu fazer isso. Não deixe, Senhor, me segura, não deixe eu fazer. E ali, gente, eu vou me acalmando, tomo um remédio e vou me acalmando. E Deus tem me segurado. E eu trabalho, para a glória de Deus. Eu trabalho muito, eu luto muito, eu batalho muito. Mas até aqui o Senhor tem me ajudado. Ebenezer, né? Até aqui me ajudou o Senhor. Então, gente, eu já sofri demais na minha vida. Eu já criei uma criança, nessa época eu não conhecia Jesus. Eu criei o meu filho sozinha, sem ter emprego, vocês imaginam? Sem ter emprego e sem ter mesada. Sem ter, aliás, como é que se diz? O dinheiro dele, né? Porque a família não dava. A família do outro lado não dava. Naquela época, gente, há 40 anos atrás, não obrigava, o juiz não obrigava, como é hoje. Mas até aqui, Deus me ajudou. E graças a Deus, eu trabalhava, eu saía nas portas, eu fazia crochê, comprava pano de prato, fazia crochê nas pontinhas, nos biquinhos. E saía 2 horas da tarde no sol quente, chegava 8 horas da noite, gente. E vendia todos os panos de prato. E aquele dinheiro era só para ele, para comprar as coisinhas para ele. E para pagar colégio, né? Até que meu filho se formou-se. Hoje meu filho é um doutor, mora em Brasília, é professor da universidade, da UNB, professor de doutorado. Meu filho hoje é mestre. Meu filho hoje tem uma cadeira, ocupa uma cadeira de ciência na Academia Mundial de Ciência. Tem na Academia Brasileira e tem na Academia Mundial de Ciências. Então Deus foi comigo. E do jeito que Deus está sendo comigo, Deus não tem deixado faltar nada. Eu não vou dizer para vocês que eu tenho uma vida regalada de tudo, mas eu tenho bastante, eu tenho o necessário. Aliás, o bastante não, eu tenho o necessário, né? Não me falta nada. Esse filho que eu tenho foi uma bênção que Deus me deu. Meu filho não deixa me faltar nada. Então, eu louvo a Deus por isso. E quero dizer para vocês que servir a Deus é a melhor coisa que tem. Não existe coisa melhor do que servir a Deus. Às vezes nós achamos que nós estamos em festa, em bebedeira, nessas coisas. Quando eu não tinha Jesus, eu fazia tudo isso. Mas, quando Deus me resgatou, eu vi que a minha vida era outra. Porque o Senhor colocou um novo cântico na minha boca. Um cântico de louvor a Deus. E hoje eu sirvo a Jesus. E hoje Jesus
não tem me deixado faltar. Hoje Jesus está comigo todos os dias. E Ele tem essa promessa que Ele está comigo, está conosco todos os dias, até a consumação do século. Então, um dia o Senhor vai vir me buscar. E eu quero estar preparada. Eu quero estar com a minha lamparinazinha cheia de azeite para me subir com Jesus e morar nas mansões celestiais. Esse é o meu desejo. E essa é a minha vontade. E eu creio que vai se cumprir na minha vida e vai se cumprir na vida de vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a todas e todos. Ore por mim. E fico com essa palavra, porque Deus é maravilhoso. E hoje Deus está entrando nos lares de vocês, viu? Hoje Deus está entrando nos lares de vocês. E está resolvendo aquela causa que tu acha que é difícil. Tu sabe que tu acha que é difícil. Quantas vezes tu tem dito, Senhor, isso aqui tá difícil, Senhor, tu não vai resolver, Senhor, já faz tempo. Mas hoje chegou o dia. Alabasturianda canta. Hoje chegou o dia. Decalava súbio. Que Deus vai. Andaramanai, tuide, canta, ramaço. Derrebiando é flácido e derrece. Hoje chegou o dia que Deus vai entrar com a providência. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.